Glória seja dada ao nome do Senhor, Deus poderoso, maravilhoso Deus. Vamos chegando por aqui hoje. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Louvado és tu, Pai querido. Senhor Deus, por nos dar mais um dia, mais uma oportunidade para falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus poderoso. Amém. São 20 horas aqui em Goiânia. Um dia de muito calor, né? Está fazendo aqui em Goiânia, aqui em Goiás, né? Mas Deus é maravilhoso. Tudo vem do Senhor. Então em tudo damos graça pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Ele tem cuidado de nós, né? O calor faz parte da natureza que Deus criou. Amém? Ó Espírito Santo, Deus poderoso, querido Pai, querido Deus. Amém? Conforme os irmãos estão chegando aí, nós vamos já começando a nossa transmissão de hoje. Hoje nós temos um assunto muito maravilhoso para falar com os amados irmãos. Boa noite, Gersileide Valadão, né? Que está assistindo conosco. Glória a Deus. Como está o calorzinho aí, filha? Tudo bem, né? Amém. Querido Pai, querido Deus, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que tem, ó Deus, derramado sobre as nossas vidas. Espírito Santo, fala, Deus, aos nossos corações, fala, Deus, às nossas vidas. Pai querido, ó Deus, unge-nos, Pai, com a tua unção do Espírito, para que possamos, ó Deus, transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, amém? Os irmãos estão ouvindo um sonzinho aqui ao fundo, né? É um som da natureza, né? Maravilhoso, é uma cigarrinha, né? Que está aqui cantando, né? Chamando a chuva. Oh Deus bom, né? Até nesse momento, né? Deus manda a cigarrinha para cantar a sua música preferida. Pastor Nasdete, né? Obrigado, pastor, por dar luz para os povos da Vila Pedroso. Meu abraço para o senhor, para a pastora. Que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, nós vamos hoje falar de um assunto que cada vez que eu leio, que eu falo, que eu medito, né? Eu mais me alegro, eu mais fico feliz, porque Deus é maravilhoso. Então, nós vamos falar um pouco sobre fé, né? Fé é essa palavrinha de duas letras, mas que na verdade, né, tudo depende de fé, né? A nossa existência depende de fé, né? Tudo depende da fé. Nosso relacionamento com Deus depende da nossa fé, né? A nossa vida com Deus depende da nossa fé. Então nós vamos meditar no capítulo 11 de Hebreus, alguns versículos, né? Gostaria de falar sobre os 40 versículos, mas não dá tempo, né? Então nós vamos fazer uma sintetização dos temas, né? Para poder falar com os irmãos nesta noite. Damos graça ao Senhor. Louvado seja seu nome, Deus maravilhoso. Amém? Então o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como uma galeria, né, dos heróis da fé. Aqui fala de vários homens que existiram, né, no Antigo Testamento, que tiveram a sua passagem, a sua fé, né, a sua história relatada, né, pelos escritores bíblicos. Então, o versículo primeiro começa falando, né, começa exemplificando, começa fazendo um relato sucinto do que é fé, né? O autor de Hebreus, né, que não fala quem escreveu a carta de Hebreus, né? Existe muitas dúvidas. Uns falam que é Paulo, outros falam que é Lucas, que é Apolo, Silvano, né? Mas o importante é que o autor de Hebreu, né, foi de uma sabedoria
né, dotado pelo Espírito Santo para escrever esta carta, né? Essa carta foi dirigida inicialmente aos judeus hebreus que viviam em Israel e outras partes do universo. Mas graças a Deus que essa carta chegou até nós e tem nos ajudado muito, né, a entender algumas coisas, principalmente quando relacionamos com fé, né? Então ele começa aqui no versículo 1 falando, né, dando uma definição de fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Esses 3 versículos já dá para a gente ter uma noção. Então o autor começa falando sobre fé. Ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Das coisas que nós esperamos, da coisa que o povo de Deus espera, né? E a convicção de fatos que não se veem. É importante nós decifrar essa questão dos fatos que não se veem, né? Por quê? Porque a fé, ela só é fé quando nós, né, colocamos em nossos corações coisa que nós vamos esperar, né? Coisa que nós estamos esperando, fatos que nós não podemos ver, né? Porque no momento que nós vemos, que nós apreciamos, que nós contemplamos, deixa de ser fé, passa a ser um fato, né, real, né? Então Paulo, né, o grande escritor cristão, ele começa falando, né, um assunto interessante. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 24, Paulo fala: porque em esperança fomos salvos. Veja bem, em esperança. Aqui fala no versículo 1 que a certeza das coisas que se esperam, né? Esperança se refere a coisas do futuro, né? Esperança. Ter esperança é esperar por alguma coisa que vai acontecer. E ele diz mais: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E ele conclui o versículo 25 dizendo: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Que coisa maravilhosa mesmo, né? Então é a esperança. Então a definição do escritor de Hebreu diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E Paulo diz que porque em esperança fomos salvos. E em esperança, aquilo que nós esperamos, né? Vamos continuar a análise. Quero antes mandar uma boa noite para Maria Neta, né? A minha amiga, minha irmã lá no Pará, né? Também para a pastora Selma Santana. Boa noite, pastora, né? A senhora, pastor João, povo maravilhoso da Palmeira de Goiás. Obrigado, pastora, obrigado, né? Então, a palavra diz, a palavra do Senhor começa relatando que a fé só é fé quando nós temos, né? Quando nós esperamos, né, algo que nós não vemos, né? Então, vejamos, várias perguntas saltam ao nosso entendimento, né? E essas perguntas basicamente o que é fé? Como a fé nasce em nossas vidas? Então nós vamos buscar o entendimento que Paulo falou em Romanos 10, 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então nós já temos uma definição como surge a fé, né? A fé, ela surge quando nós ouvimos, né? E quando ouvimos a palavra, né? Boa noite, pastora Janete Figueiredo, da Igreja Luz para os Povos, lá de CDA, Conceição do Araguaia. Um abraço para a senhora também, pastor Antônio. Então, Paulo define aqui em Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós queremos ter fé, nós vamos ter que ouvir da palavra, nós vamos ter que buscar da palavra, crescer na palavra, crescer no nosso relacionamento com Deus através da palavra, né? E o mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5, ele fala, né? Diz, há um só corpo e um só espírito.
como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Olha o versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, na verdade, nós temos uma definição quanto ao escritor de Hebreu e como que Paulo também se refere a essa questão. Ele fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir, né? Então, para que nós possamos ter fé, né, nós ouvimos a palavra de Deus. Alguém, né, em alguma parte de algum tempo, falou aos nossos corações através da palavra, né? Então nós ganhamos e começamos a ter fé em nossos corações. A fé não se forma por conjunto de emoções. Então a fé não é emoção, a fé não é um êxtase, né? Quando se vê uma pessoa muito animada na igreja, né, tal, essa pessoa tem muita fé, mas às vezes a pessoa tem muita emoção, muitas emoções, né? Porque a fé, ela não se sustenta diante das emoções, né? Fé não se fundamenta na sabedoria humana, né? A fé é adquirida, né? Adquirida através da palavra de Deus, né? Paulo, vamos usar muito aqui o entendimento de Paulo nesse estudo, né? Diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Coisa maravilhosa. Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé, ela tem que vir pelo ouvir a palavra de Deus, que se manifesta pelo poder de Deus. Amém? Boa noite, Leidiane. Também lá na nossa CDA querida. Um abraço para você. Tá? Então Paulo já começa aqui falando a respeito desse entendimento que ele colocou, né, de que a fé não pode se apoiar em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? No poder de Deus. Então a fé tem este princípio, né? Também em Romanos 1,17, né, Paulo fala: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá da fé. E Efésios 4,13 fala, 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então a nossa fé vai crescendo, né? A maneira que nós vamos crescendo em Cristo, então nossa fé vai também crescendo. E é preciso nós entendermos alguns conceitos a respeito de fé, que as pessoas confundem muito, deturpam um pouco aquilo que é fé, né? Fé não é fechar os olhos e dizer, tenho fé que vai dar certo, né? Mas o que vai dar certo? Né? Precisa você definir o que, né? Ou tenho fé que isso vai acontecer. Muitas vezes isso não passa de pensamento positivo. Eu lembro que alguns tempos atrás, né, existia na igreja uma febre, né? Febre assim, modo de falar, das pessoas, toda coisa, eu profetizo que vai acontecer isso, eu profetizo que você vai comprar uma casa, eu profetizo que você vai casar, eu profetizo, entendeu? Mas isso, na verdade, né, não era fé, né? Era apenas um pensamento positivo, que é muito bom. Ter pensamento positivo é bom, né? Mas não é fé, porque fé não se vê. Na maneira que eu posso, né, mentalizar a casa que o irmão vai ganhar, então deixa de ser fé. Então tem apenas um pensamento positivo, um desejo no meu coração que o meu irmão, no caso, né, que eu estou me referindo, iria comprar uma casa nova, iria comprar um carro novo, né? Mas é o desejo do meu coração, não é a minha fé, né, que eu estou manifestando neste momento. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. Então, como diz lá no versículo 2 que nós lemos, né, pela fé os antigos conseguiram, né, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De quem que está falando aqui, né? O autor está falando de Abraão, o autor está falando de Moisés, o autor está falando de Noé, o autor está falando de Isaac, né? Os nossos patriarcas que existiram, né, pela fé eles obtiveram bons testemunhos. Então a fé
ela tem que ser alicerçada nas promessas da palavra de Deus. Promessa, né? Porque no momento que nós definimos alguma coisa com probabilidade, né? Probabilidade matemática, seja quanto for, né? Disso acontecer com certeza, deixa de ser fé. Porque a fé tem que ser baseada, nós temos que considerar que fato é a certeza de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. No momento que nós vemos, ou que nós possamos mentalizar, deixa de ser fé. Amém? Os irmãos estão entendendo direitinho, né? Então tá bom. A fé na Bíblia está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra de Deus, do Deus vivo, que é fiel e verdadeiro. Que maravilha! Então, na Bíblia, a fé está sempre ligada à confiança que nós colocamos, nós depositamos na palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Amém. Ótimo. Então, em nenhum lugar nós podemos cientificamente ou de qualquer maneira comprovar que Jesus vai voltar, mas nós cremos, né? A nossa fé crê no fato que nós estamos esperando, algo que nós não vemos, mas nós temos certeza, nós temos fé que Jesus vai voltar. Isso é fé, porque nós não podemos mentalizar, nós podemos ver, mas nós podemos esperar e com certeza, né? Certeza que Jesus vai voltar. Então, um fato que não se vê. Amém? Nós vamos dar continuidade aqui. Vamos passar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, a fé, meus irmãos, a fé é uma palavra hoje, né, muito falada, muito mentalizada, muito exposta, né? E eu vejo, a gente vê muito pela rua pessoas que usam camisetas com fé, boné, né? E tantas coisas, que maravilha, isso é bom, né? Isso não estou dizendo que nada contra. Mas essa fé, a fé que está na camiseta, não é a fé que se manifesta em nossas vidas. A fé que nos nossos corações, né? Essa fé é apenas uma forma de nós manifestar que nós somos de alguma maneira pessoas que temos fé, né? Boa noite, Maria do Carmo. Você está mudando seu nome, né? De vez em quando eu acho, mas quem é Maria Rocha? Depois eu tenho que mentalizar direitinho, né? Maria Rocha é Maria do Carmo. Abraço para você, minha discípula, Alves Fernandes, né? Pedro, esse povo maravilhoso aí, tá bom? Então, veja bem, o que acontece, né? Quando, por exemplo, você vê que hoje as pessoas, geralmente, quando jogam no bicho, né? Bicho é um tipo de jogo, né? Eles for fazer uma fé. Ou quando joga na Mega Sena, vou fazer uma fezinha. Mas que espécie de fé? Não pode ser fé porque existe na Mega Sena ou no jogo do bicho uma probabilidade matemática da pessoa ganhar. Então deixa de ser fé, né? E já é uma coisa que se espera, né? É uma coisa que se espera, que se pode ver, né? Que pode acontecer, porque existe uma probabilidade matemática. Então, quando nós temos uma probabilidade matemática, humana, científica, deixa de ser fé. Porque fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não vemos. Não vemos. No caso do jogo do bicho, nós vemos. No caso da loteria, nós vemos. Então, deixa de ser fé. Amém? Vocês estão entendendo, né? Só para que possamos chegar a uma conclusão lógica. A fé não é uma probabilidade matemática. Se existe qualquer percentual de realidade, deixa de ser fé. Porque a fé tem que ser baseada em coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Glória a Deus, né? Toda a nossa vida com Deus, todo o nosso relacionamento com Deus, tudo que nós fazemos em nossa vida espiritual estão sustentados na nossa fé. Então é a nossa fé que sustenta a nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós nunca vimos Deus, mas nós temos fé que Ele existe. Amém? Nós nunca vimos Deus, né? Nem nunca vi Jesus, mas eu tenho fé que Ele existe, né? Eu volto lá àquela conversa que Jesus teve com o Dídimo, né? O Tomé, que ele disse: bem-aventurados que não viram e creram, que é o nosso caso, né? Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós temos fé que Ele morreu, nós temos fé na palavra de Deus que sustenta isso. Amém? Jefferson Marinho, lá em Araguaína, um abraço para você, meu irmão.
Deus abençoe você e sua família. Então, tudo que se relaciona à nossa vida com Deus está sustentada na nossa fé, na fé que nós temos, porque as coisas espirituais não podem ser vistas, mas nós esperamos e nós temos a convicção que vai chegar, a convicção que vai acontecer. Então passa a ser fé, né? Vejamos que Paulo, né, diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Então o que é que sustenta isso na nossa vida? Fé. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então toda fé está alicerçada em Jesus, né? Os antigos, os patriarcas, os homens que viveram no Antigo Testamento, eles viveram na visão da vinda do Messias. E eles morreram sem ver isso, mas eles tinham a visão, né, de que o Messias iria vir, e realmente veio, né? Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Então você vê que a fé entra nesse padrão aí dos frutos do Espírito, né? Então, para nós entender, nós vamos estar meditando em alguns versículos, irmãos, né? O próprio Jesus, naquele fato tão maravilhoso da cura da mulher do fluxo de sangue, lá que relata o capítulo 8 de Lucas, versículo 48, ele fala para a mulher, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mas como fé, né? Como que se pode manifestar fé naquela mulher? Porque aquela mulher, né, foi encontrar com Jesus, ela não tinha a mínima certeza de que aquilo ia ter êxito. Ela tinha fé, mas ela não tinha a certeza, né? Ela não tinha, por exemplo, né, garantia de que aquilo que ela ia fazer ia realmente gerar cura, mas ela tinha fé. Ela tinha fé. Então, como ela tinha fé, o próprio Jesus disse: a tua fé te salvou, porque ela manifestou a fé, ela creu, né? Amém? Vocês estão entendendo? Vamos tentar agilizar a coisa aqui. E o próprio Jesus, porque falou em Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha só, ergue-te e lança-te no mar, tendo fé e não duvidar no seu coração, mas crê, isso se fará. Então você vê que as coisas que Jesus coloca aqui, o próprio Jesus, que ele é a base da fé, é o fundamento da fé, ele usa da fé, né, para que as pessoas sejam fortalecidas. Então somente pela fé temos a certeza de nossa salvação, porque pela fé nós temos a certeza de que Jesus voltará. Somente pela fé eu visualizo morar no céu. Amém? Somente pela fé. Eu não tenho nada que me garanta, nenhuma probabilidade matemática, nada científico, né, que me garanta que eu vou morar no céu. Não que me garanta que Jesus vai voltar, mas eu creio. A minha fé sustenta que Jesus voltará, né? E é interessante, amados, no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, como nós podemos garantir que as coisas foram feitas por Deus, criadas por Deus? Lá em Gênesis, eu não estava lá, né? E certamente ninguém estava lá, mas a palavra de Deus, né, nos garante que assim aconteceu. Então nós temos fé, segundo a palavra de Deus, que Deus criou tudo pela força da sua palavra. Pela minha fé eu creio, né, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu não ouvi quando Deus disse haja luz, mas ele disse haja luz, porque a palavra de Deus disse que ele falou isso, haja luz, e houve luz. Então é pela força da palavra que nós acreditamos, que nós confiamos e que nós colocamos nossa fé em ação para entender de que Deus fez todas as coisas a partir do nada, né? A partir do nada.
né? Porque diz aqui no versículo 3, foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Deus disse, haja luz, e houve luz. Boa noite, Lúcia Valadão, e também a Suzete Valadão, que está aqui assistindo a gente. Amém? Então, a fé, ela é algo que existe dentro de nós. A fé não é um sentimento, a fé não é emoção, a fé não é uma coisa que nós, por exemplo, podemos sentir assim. Não, a fé é algo que existe dentro de nós, é algo que manifesta pela palavra, é algo que manifesta por aquilo que eu creio, né? Eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu creio que Deus criou o sol e a lua, eu creio, pela minha fé, eu creio que isso é verdade, mas como diz assim, é fato que não se vê, convicção de fato que não se vê, eu não vi, mas a palavra de Deus diz. Então, realmente, Deus criou tudo pela força da sua palavra. Amém? É somente pela fé temos a certeza, como eu falei, da nossa salvação. Olha só o que diz, somente pela fé nós temos a certeza que Jesus voltará. Somente pela fé eu visualizo morar nos céus. Que maravilha! Paulo, o grande escritor cristão, fala, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. É pela fé, né? Pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós vamos meditando nesse capítulo 11 de Hebreus, né? Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é muito grande, são 40 versículos, mas é muito rico em entendimento a respeito da fé, né? Da fé. E no versículo 6, né? Versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que ele está dizendo, irmãos? Que não adianta nós fazermos nada do que nós fazemos, nada do que nós pensamos. Tem algum sentido para Deus, não agrada a Deus se não tiver fé. Por quê, irmão? Porque como nós cremos e definimos que Deus existe em nossas vidas pela fé. Porque não diz lá que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê? Eu não vi Deus, mas eu creio que Ele existe. Então, diz lá no versículo 6, de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz mais, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, abençoador dos que o buscam. Que coisa interessante, irmãos, que maravilha, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que ter a certeza de que Deus existe, nós temos a certeza de que Deus nos ama, apenas pela nossa fé, porque nós não podemos ver Deus, mas o autor diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção de fato que nós não vemos. Então nós não vemos Deus, mas pela fé nós cremos que Ele existe. Pela fé nós cremos que Ele é abençoador, que Ele é galardoador e que Ele está para nos abençoar, né? Amém? Pareceu uma pessoa aqui muito querida, minha irmã Rosa Luz, minha Rosa, né? Um abraço para a senhora, irmã. Deus abençoe a senhora, né? Também a Marilene é filha da irmã Rosa. Um abraço para vocês aí no nosso querido Pará. Então, meus amados, nós temos que ter esse entendimento em nossa mente, que não adianta nós fazer muita coisa, subir a escada da igreja de joelho, carregar uma pedra na cabeça, não adianta, porque esses são fatos que se faz, né? Então, é um fato visível, então não é fé. E para nós agradar a Deus, precisamos ter fé. Precisamos ter fé, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus se nós não tiver fé nos nossos corações. Amém? Então, pela fé Noé,
divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, né? Esse é o versículo 7. Temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, pela fé, o Noé, seguindo a palavra de Deus, ele construiu a arca, a esperar um dilúvio improvável, né? Improvável. Mas Deus falou que ia vir uma chuva, um grande dilúvio, então ele creu, né? Pela sua fé. E isso resultou o quê? Na salvação da humanidade. Porque Noé foi a pessoa que, pela sua dedicação, pela sua força, por querer ele, né? Obedecer a palavra de Deus, ter gerado fé no seu coração, a ponto de construir uma arca, para esperar um dilúvio, né, que nunca tinha acontecido e nem nunca aconteceu, nem acontecerá mais, porque a palavra de Deus diz isso, que nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Então, ele fez uma arca crendo apenas na palavra que Deus havia falado, né? Eu sei que naquele tempo, amados irmãos, né, certamente, para muitas pessoas aquilo era uma loucura sem tamanho. Porque diz alguns leitores da Bíblia que naquela época nem sequer chovia, né? A terra era regada através de um orvalho que caía sobre a terra. Mas de repente Deus chega para Moisés, para Noé: Noé, vai ter um grande dilúvio. Não é uma chuvinha não, vai ser um dilúvio mesmo. Então constrói uma arca e entra nela para que tu seja salvo, tu e a tua família. Então pela fé, Noé não viu chuva. Noé nunca tinha visto chuva, mas ele creu, porque Deus, através da palavra, disse: vai chover. Amém? Abraço para a pastora Mônica Silva. Um abraço para você, para o pastor Zezinho, tá? Então, meus amados, tudo é uma questão de fé. Para aquelas pessoas que viviam com Noé, que era uma loucura sem tamanho, né? Sem tamanho. Mas para quem crê na palavra, a quem tem fé em Deus, tornou-se uma realidade, um fato que Noé ia esperar. Uma coisa que ele não viu, mas ele ia esperar, porque Deus tinha falado: vai chover, e choveu, realmente. Então fé é isso, irmão. Fé é nós acreditar em coisas que nós não vemos, esperar naquilo que nós não vemos, ter a convicção, a certeza de que aquilo vai acontecer, né? É por isso que eu espero meu Jesus voltar, porque eu tenho certeza, porque a palavra diz que ele voltará. Então a minha fé tem que me levar a esse entendimento, né? Nada cientificamente, nada humanamente falando, né, me dá qualquer garantia disso. Mas eu creio pela minha fé que o meu Jesus vai voltar e eu vou estar com ele. Amém? Boa noite, Dani Santos, nossa líder. Graças te damos, Senhor, pela vida desse casal, Mandane e o pastor Adélio. Então, pela fé é que as coisas aconteceram. Pela fé, Abraão foi chamado da sua terra para uma terra que ele nunca tinha visto, né? Pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas ele acreditou na palavra de Deus, porque ele disse: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nunca tinha visto Canaã, sabia nem para que rumo era, mas ele creu. E isso foi imputado por justiça, porque Abraão é chamado o pai da fé, né? Porque ele creu, ele não duvidou, e saiu com sua esposa, saiu com seu sobrinho Ló e com a família de Ló para ir a uma terra que ele nunca tinha visto, mas a sua fé o impulsionou a caminhar e ir para Canaã, por uma terra desconhecida. Então aí nós entendemos, amados, né? Vou passar um pouquinho aqui. Então, a fé é a razão que moveu Noé, a fé é a razão que moveu Abraão, né? Porque eles não viram, mas eles creram, eles acreditaram na santa palavra de Deus. Amém?
Então, surge então uma dúvida em nosso entendimento. Fé e crer é a mesma coisa? Fé, eu creio. Então, crer e ter fé é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque a pessoa que tem fé tem que necessariamente crer. Como diz lá no versículo 6, né? Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, né? Então, para ter fé, é preciso nós crer. Mas tem muita gente que crê e não tem fé, né? Por exemplo, um ateu. Um ateu, ele crê que Deus não existe, mas ele não tem fé. Mas ele crê que Deus não existe, segundo aquilo que ele coloca na sua mente, né? Então, assim, muita gente crê que Deus existe. Muita gente crê nisso ou naquilo, mas não tem fé, né? Não tem fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então o ateu, ele acredita, mas não tem fé, né? Então, para nós é preciso nós ter fé, porque nós acreditamos. Nós acreditamos porque nós temos fé. Glória a Deus. Então os irmãos entenderam aí, né? Veja bem, por exemplo, que o pastor Kleber, estava vendo uma definição que ele falou sobre isso, diz: não basta somente crer que Deus existe, acreditar nele. A Bíblia vai além, exige que tenhamos fé, ou seja, harmonia, sintonia com o Salvador, né? O pastor Kleber estava vendo a palavra dele e falou isso, achei muito interessante. Todos que têm fé, creem, mas nem todos que creem têm fé. Então o resumo é este. Então nós temos que crer para que a nossa fé seja gerada. Gerada como? Do ouvir a palavra de Deus, né? Amém. Glória a Jesus, né? Veja bem, como eu falei há pouco, né? A criação do universo foi formada por Deus de coisas invisíveis, que se tornaram visíveis. Ninguém estava presente, mas temos fé que é verdadeira. Eu falei há pouco, não ouvi Deus falando, haja luz. Mas a palavra dele, a Bíblia, em quem eu tenho certeza que é a palavra do Senhor, né? Diz isso. Então, pela palavra do Senhor eu creio. E isso gera fé no meu coração. E gera fé no meu coração. Por que, irmãos, que nós não adoramos imagens, basicamente? Porque a imagem é algo presente. Para você estar presente, nós vemos, então nós não temos fé em imagem. Porque a fé tem que ser em fatos que não se veem. No momento que nós vemos, deixa de ser fé, né? Passa a ser adoração, aquilo que Deus proíbe. Não estou levantando juízo contra ninguém, tá? Em toda história, só houve um dilúvio, como eu falei há pouco, né? Eu estou voltando aqui, irmão, porque eu perdi um pouco aqui a sequência. Então, voltando, versículo 7, que nós estávamos lendo de Noé, diz: em toda a história só houve um dilúvio, nunca houve antes e nem nunca haverá no mundo. Na probabilidade, aquilo não iria acontecer, mas Noé acreditou, né? Noé acreditou. Então, a fé, naquilo que não vemos, produz obediência. Então, quando nós não vemos, né, e nós obedecemos, então quer dizer que a fé gerou em nós obediência. Outro caso interessante, irmão, Moisés, pela sua fé, ele abandonou o palácio. Pela sua fé, ele abandonou o palácio para ir resgatar o povo de Israel, né? Apenas pela palavra de Deus. Deus falou e ele saiu para levar aquele povo para Canaã. Ele nunca tinha ido em Canaã, mas a sua fé o impulsionou a fazer, né? Porque ele creu naquilo que Deus falou, né? E é interessante, meus irmãos, porque quando se analisa a história de Noé, se for pensar pelo lado natural, Noé não teria feito uma grande coisa. Deixar o palácio do Egito com todas as suas riquezas, com todas as suas benéficas, para ir levar um povo pelo deserto durante 40 anos, né, de sol forte, passando por dificuldade. Mas a sua fé impulsionou isso, porque ele creu na palavra que Deus havia determinado, né? E eu estava observando, irmãos, que a palavra fé, ela aparece uma única vez no Antigo Testamento, né? Ela é em Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4.
especialmente no versículo 4. Diz assim, Abacuque 2, 3 e 4. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, esperança, né, para o futuro, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Está falando aqui da vinda de Jesus Cristo, né? Porque todos os profetas profetizaram, né, de Jesus, falaram de Jesus, porque o centro, né, da existência da Bíblia a mensagem central é Jesus. E diz mais no versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o justo viverá pela sua fé. Então, nós temos esse entendimento, irmão, esse entendimento a respeito das coisas, né, que produziram a vida daquele povo, né, aquele povo que viveram. Abraão, né? Abraão, um dia, ele pegou seu filho seguindo a ordem de Deus, né, e levou até o Monte Moriá para oferecer, né, o seu filho ao Senhor. Ele cria no seu coração que o Deus que falou para ele levar Isaac ia ter uma solução para ele, talvez ressuscitar o menino, talvez alguma coisa, mas ele cria no seu coração, né? Porque ali estava a promessa da sua vida, naquele menino, né? Mas Deus falou para ele ir lá e levar, né? E levar Isaac e sacrificar. E ele creu, e ele levou, acreditando pela sua fé que Deus traria uma provisão para aquele momento de dificuldade. Então, para vocês verem, amados irmãos, que a palavra de Deus, né, ela trata a fé como algo muito importante para os nossos corações. Né? Não é qualquer coisa, não é qualquer sentimento, né, que nós podemos, né, sair, né, classificando como fé. Ah, eu tenho fé nisso ou fé naquilo. Mas muitas vezes, como eu falei há pouco, isso é apenas um desejo dos nossos corações. É apenas um sentimento positivo, né, que nós temos, né, de que isso vai acontecer. Por exemplo, né, se eu for para assistir um jogo de futebol no estádio, eu tenho a certeza, né, que um dos times vai ganhar, perder ou empatar. Então, não adianta ter fé nisso, porque é uma probabilidade certa. Então, deixe de ser fé. Então, tudo aquilo que é fé em nossos corações tem que nos levar ao entendimento do fundamento central da fé, que é Jesus. Porque Jesus é o ponto central da fé, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, tudo que levou os patriarcas, os homens do Antigo Testamento a fazer ou a escrever, eles visavam, né, a vinda do Messias, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Então, como eu falei há pouco, a respeito da peregrinação de Abraão, né? Abraão, né, saiu da sua terra e veio para Canaã peregrinando, que debaixo de uma palavra. E essa palavra, né, foi estabelecida no coração de Abraão pela fé que ele teve. Ele gerou fé no seu coração, o impulsionou a fazer aquela caminhada, né? Pela fé também, Abraão levou Isaac ao sacrifício, porque ele creu, ele obedeceu. E a fé, ela gera obediência em nossos corações. Amém? Os irmãos estão entendendo direitinho? Pastora Selma está aqui, ó. Boa noite, pastora. Então, pela fé, Sara teve um filho aos 90 anos de idade. Pela fé, porque ela acreditou na palavra que Deus havia estabelecido na sua vida. E é interessante, no versículo 13 fala que todas essas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, né, e Moisés, todas essas pessoas, eles morreram, né, na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê, irmãos? Porque, como eu falei, tudo levava a mensagem dos profetas, a mensagem dos patriarcas levavam a Jesus, né? Jesus é o centro
é o centro de todas as coisas, o Messias esperado. Então eles morreram antes de ver o Messias. Eles não alcançaram a promessa, mas eles viveram pela promessa. Amém? Chegando aqui a Valéria Vitalina. Boa noite para você, irmã Valéria. Deus abençoe. Então, irmãos, é importante nós mover isso em nossos corações. Fé. E como ter a fé? Pela palavra de Deus. Ouvir a palavra, né? Então, tudo que gera fé em nosso coração, nós temos que buscar, né? Não é sentimento positivo apenas, né? Mas é fé. Crer naquilo que nós não vemos. Crer, esperar aquilo que nós não vemos. Esperar aquilo que apenas nosso coração determina, né? Como eu falei há pouco, eu tenho fé que meu Jesus voltará. Mas é fé, né? Nada pode comprovar que Jesus vai voltar. Mas eu tenho fé. E a palavra de Deus diz isso. Então, como a palavra de Deus diz, importa que a ciência comprove ou não, que os homens comprovem ou não, eu creio. E isto é fé. Porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada para provar, para ver. Mas eu tenho a convicção disso. Eu tenho a convicção de que o meu Jesus voltará. Que o sacrifício que ele fez por mim me dá esse direito de esperar. Amém? Então, essa é a razão da fé. Quando nós cremos em algo que nós não vemos, apenas pela fé. Apenas pela fé. Então é muito importante, irmão. É por isso que nós oramos e nós buscamos a Deus todos os dias. Nós não vemos Deus, mas a nossa fé determina que Ele existe, que Ele é galardoador para nos abençoar. Como diz lá no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos procurar agradar a Deus, gerar fé em nossos corações, não gerar apenas sentimento positivo, mas gerar fé. Em fé é aquilo que impulsiona a minha vida com Deus, aquilo que move a minha vida com Deus. É eu crer em Deus mesmo sem vê-lo, eu acreditar nas suas promessas, né? Mesmo sabendo que ela pode acontecer amanhã ou depois, mas eu creio, né, nas promessas de Deus, porque a palavra do Senhor é onde é gerada a fé. Como diz aqui, como Paulo falou, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que está na Bíblia, né, eu creio, e isso gera fé no meu coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, quando alguém contesta a Bíblia, né, que a Bíblia, as promessas, quando irá acontecer? Para nós não tem importância se Jesus voltar amanhã ou voltar hoje, nós temos que estar preparados. Nosso coração tem que estar cheio de fé, crendo que Ele voltará. É hoje? É amanhã? Não sei. Mas a palavra de Deus diz que Ele voltará. Então Ele vai voltar. O meu coração crê. A minha fé me leva a isso, a entender que Ele voltará, né? E nós iremos com Ele. Então a nossa fé tem que se mover nesse sentido. A nossa fé tem que mover não naquilo apenas que nós vemos, não naquilo que nós podemos pegar, tocar, porque isso deixa de ser fé. A fé é quando nós cremos, quando nós nos baseamos em fato que nós não vemos, né? Em coisas que ainda nós esperamos, né? Como Paulo falou, né? Porque em esperança nós somos salvos. Esperança de que um dia Jesus voltará. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Paulo fala isso lá em Romanos 8, 24. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se eu estou vendo, eu não vou esperar, já estou vendo. Então, a esperança nos leva ao futuro, a esperar algo que não aconteceu ainda, algo que está por acontecer, mas nós temos fé que vai acontecer. Amém? Nós temos fé que isso vai acontecer, porque a palavra de Deus nos dá esse entendimento. Amém? Então, meus amados, esta palavra que hoje eu separei para meditar com os irmãos, ela é maravilhosa, né? Pena que não dá para explanar
todos os 40 versículos que falam sobre fé, que o autor de Hebreus falou de forma tão categórica e de forma tão explícita a respeito da fé, de como aqueles homens do Antigo Testamento, como que Moisés, pela fé, ele conduziu aquele povo por 40 anos no deserto, pela fé, crendo que ele iria chegar na terra prometida, a terra que ele nunca tinha visto, mas ele creu que lá ia chegar, né? Ele não chegou, mas foi por outras causas, né? Mas a fé impulsionou ele a levar aquele povo, e aquele povo foi para a terra prometida. Abraão, né? Moisés, Noé, né? Noé é um caso muito típico, né? Típico de alguém que tem fé em um tamanho tão gigante, irmãos. Na época em que o povo escarnecia dele, que o povo zombava dele, ele construiu uma arca no meio do nada, né? Quando nem sequer chovia, mas ele creu. Isso é fé, irmãos. Então nós temos que todo dia tomar, por exemplo, a vida desse povo, tomar como exemplo a vida de Paulo, né? Um homem que se entregou à dedicação, que se entregou, né, à palavra, que se entregou à pregação da palavra, né, apenas porque ele cria, apenas porque ele entendia que aquilo ali ele podia esperar pela volta de Jesus. E eu gostaria de encerrar a palavra de hoje lendo com os irmãos, né, lá a conclusão de hoje, a 2 Timóteo 4:7, né, é uma escrita de Paulo, diz assim: quando ele já estava velhinho, já chegando ao final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então é importante, irmão, que nada tire a nossa fé, que nada possa abalar a nossa fé, de que o nosso Jesus, que morreu em uma cruz, um dia ele voltará. Então a nossa fé está arraigada, ela está enraizada nessa promessa. Nós vivemos por essa promessa de que Jesus voltará. A fé nos impulsiona a esperar. A fé nos impulsiona a ter a convicção de um fato que eu não vejo, mas eu espero por ele. E eu espero ansiosamente, né? Porque a minha fé me impulsiona a isso. Então, porque se eu pudesse de alguma maneira, né, garantir cientificamente ou matematicamente que Jesus vai voltar, deixaria de ser fé. Mas é pela minha fé que eu creio. E todos os homens que viveram, irmãos, né, todos os homens que viveram, eles se mantiveram pela fé. E aqueles homens, irmão, né, muitos deles passaram por dificuldades extremas na sua vida com Deus, né, no seu ministério. Então se vê, por exemplo, muito dessas pessoas, no versículo 34, né, 33, vamos ler, os quais, né, falando daqueles homens que viveram, os quais pela fé venceram reinos, né, a Davi, por exemplo, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, está falando aqui de Daniel, né? Pela fé apagaram a força do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, pela fé escaparam pela fé da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, pela fé. E outros experimentaram escárnio, açoite e até cadeias e prisões, no caso de Paulo, pela fé. Paulo experimentou cadeias e prisões. Outros, pela fé, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, pela fé. Mas não desistiram. Aqui está falando, né? Paulo foi apedrejado quantas vezes, né? Quantos, por exemplo, tivemos discípulos, né? Profetas cerrados ao meio, né? Tivemos discípulos mortos ao fio da espada, como o caso de Tiago. Andaram vestidos de pele de ovelha, como João Batista. Andaram desamparados, né? Como Paulo.
aflitos, maltratados, né? Mas pela fé eles creram. E todos esses têm sido testemunho pela fé, né? Não alcançaram as promessas, porque a promessa revelada é Cristo. Mas nós alcançamos a promessa, porque Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Então nós recebemos a promessa adiantada, né? Por antecipação, porque Cristo morreu. E isso nos dá garantia, pela nossa fé, que Ele voltará para nós estar com Ele. Amém? Glória a Deus, né? Esse reloginho anda muito rápido, né? Então, queremos agradecer aos irmãos, né, que estiveram conosco hoje, compartilharam conosco, que assistiram conosco, que você possa estar cada dia brotando no seu coração fé, porque a certeza das coisas, né? Vamos recapitular aqui. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós estamos esperando a volta de Jesus. É a convicção de fato que não se vê. Eu não vejo isso, mas eu creio. Eu tenho fé que Jesus voltará. Amém? Obrigado, Senhor. Te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Pai querido, ó Deus, alcança a família de cada um dos meus irmãos que nesta noite, Deus, assistiram esta palavra. Alcança, meu Deus, a vida, Senhor, de cada família. Pai querido, Deus, entra nos lares, Senhor, com teu Espírito Santo. Deus, e alcança cada pessoa, aqueles que estão enfermos, Senhor. Deus, lança, Deus, a cura sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus.